tenho certeza absoluta que vocês vão se surpreender. É uma pena, mas o TDAH não tem sido visto como deveria, né? Tem se cobrado muito das crianças uma mudança de comportamento, mas não tem se dado a essas mesmas crianças as condições para que elas mudem o comportamento. E hoje a gente vai falar de uma suplementação de uma vitamina muito importante, mas que, infelizmente, pouca gente sabe sobre isso, né? Então, vamos lá? Gente, se eu tiver um pouquinho lenta, é que eu tomei a vacina ontem. Estou com um pouquinho de reação da vacina, mas estou aqui cheia de Magnus e Omniplus e Optimus, então vai dar tudo certo, né? E aí, vamos começar? Gente, por favor, participem, coloquem suas dúvidas. Se você está vendo pela primeira vez no YouTube, eu sou Clara Umanen, tenho me dedicado os últimos 7 anos a estudar sobre autismo, TDAH, o que eu chamo de TDAH Plus, né? TDAH, autismo, TEA. Eu não faço muita diferença dessas patologias, eu não vejo muita diferença, né? Tá tudo dentro, na minha opinião, do mesmo espectro. Mas, então, a gente recebeu esse convite da comunidade TDAH Não É Bicho-Papão, sobre o cuidado da Alessandra Luizari, e umas meninas maravilhosas. E eu sou muito orgulhosa de estar participando, porque aqui eu vejo pessoas que realmente querem fazer diferença na vida dos seus filhos. Então, muito obrigada pelo convite, Ale. Vamos começar. Nosso assunto... Nossa, agradeço. De nada. O nosso assunto hoje é sobre vitamina C. A vitamina C, você já ouviu falar de importância da vitamina C para TDAH? Eu tenho certeza que você já ouviu falar do ácido fólico, do ômega 3, até da vitamina D. Mas da vitamina C para o TDAH, o que isso tem de tão importante, né? Vitamina C, né? Só para a gente evitar de ficar resfriado. Será, gente? Será? Vamos descobrir hoje? Papel e caneta na mão, por favor, porque hoje vem bomba. Uma montanha de informação para vocês. Vamos lá, deixa eu tirar aqui. Então, gente, vitamina... Ih, marido botou vitamina D. Marido é vitamina C. Vitamina D foi da semana passada. É vitamina C, tem um Czão aqui, ó. Bom, como é que a vitamina C atua no cérebro? Ó, vitamina C tem atuação no cérebro? Ixi, se tem. Atua na memória, na cognição, no aprendizagem e na formação de novos neurônios e na formação da bainha de mielina. Nossa, como isso é importante, né? Vocês sabem por que e como a vitamina C ela atua desde o cérebro? E por que no TDAH especificamente é tão importante? A gente vai ver hoje. Bom, a vitamina C ela atua nas expressões dos neurotransmissores. A tia Clara sempre fala aqui, né, dos neurotransmissores, que a gente precisa fazer o processo, né, da serotonina, que se transforma em dopamina. Mas quando a gente está falando em neurotransmissores, nós estamos falando basicamente da noradrenalina, a gente vai passar aqui à frente, né? Da noradrenalina e da serotonina. A falta da noradrenalina diminui na criança o interesse, a energia. Então, você quer fazer uma atividade extra com a sua criança, né? Como a Lê ensina, como nós ensinamos, né? Ter o dia sem
sem eletrônicos. E aí você quer puxar uma brincadeira e a criança tá. Ela não responde, ela não tem energia. Aí você chama para dar um passeio, vamos naquele parque, vamos ali, vamos aqui, a criança. Prefere ficar vendo televisão e jogando videogame. Isso mata um pai e uma mãe, né? Porque a gente vê as outras crianças brincando, se divertindo, e o nosso tá ali, né? Isso é falta da noradrenalina. Então, quando falta os dois, a noradrenalina e a serotonina, então, além da falta do interesse, a criança apresenta ansiedade, irritabilidade, alteração de humor e impulso. Então, aquela criança que de repente fala um palavrão por impulso, aquela criança que mostra um dedo para a mãe. E aí você cobra da criança um desenvolvimento escolar que ela não corresponde. Então, meus amores, a vitamina C é essencial para a expressão desses neurotransmissores. E vocês vão aprender muito mais coisas ainda. Esses neurotransmissores, quando são produzidos, eles eles criam aquilo que a gente chama de catecolaminas. Aqui está uma delas expressada aqui, que é a dopamina. Todo mundo sabe que a dopamina é o hormônio do bem-estar, né? Da felicidade, da alegria. Então, sem vitamina C, o cérebro não consegue produzir esses neurotransmissores que vão produzir esse terceiro. Vamos lá. Além disso, como se já não fosse o bastante, nós temos um neurotransmissor chamado glutamato. A vitamina C, ela evita, porque a overexcitement do glutamato, né? Ele faz uma excitação exagerada. Então, quando você vê aquela criança que não para, o meu era assim, né? O meu, além dele, ele ficava, se a gente estivesse aqui agora, ele vinha, subia em cima de mim, aí derrubava uma coisa, derrubava outra, ficava de cabeça para baixo, quebrava a televisão, batia com os móveis da cozinha, quebrava o lustre da sala. Em alguns minutos, ele conseguia colocar qualquer pessoa louca. Essa excitação vem pode vir, tá, gente? Não é uma matemática, nem todas as pessoas são iguais. Mas o que se sabe é que a ausência da vitamina C pode produzir essa excitação. Então, se você vê aquela criança que não para, eu vejo mães colocando esse tipo de foto aí, que a criança vê televisão assim, de cabeça para baixo, não sei o que, acha graça. Gente, isso não é engraçado. Isso não é engraçado. Isso é uma manifestação séria, patológica, neurológica. Isso vai trazer consequências no futuro. Isso é sério, tá? A minha função aqui é de alertar. Tia Clara não está aqui para falar bonitinho, para ser legalzinha para você. Se você, mãe, está achando bonitinho, postando esse tipo de foto no Facebook, dizendo, ai, que lindo, olha como é que ele assiste televisão, de cabeça para baixo, pulando, não sei o quê, e acha isso bonitinho, desculpa, você está precisando de vitamina C no seu cérebro. É você que está precisando primeiro do que ele, porque isso é uma estupidez, tá? Isso é uma manifestação patológica. E outras mães apontam o dedo e dizem assim, ah, mas isso é falta de educação, se a mãe educasse, a criança não ficava assim. Também não é bem assim, viu, meus amores? Claro que tem a questão da educação, sim, né? Que antigamente nós éramos TDAH também. A diferença é que a gente recebeu uma educação diferente, né? Imagina que eu ia fazer isso com a minha mãe na sala ou no quarto, nunca, mesmo sendo TDAH. Mas a impulsividade, a excitação, falar alto acontece até hoje, né? Então, é necessário, se você acha isso bonitinho, posta nas mídias sociais, você precisa de vitamina C para melhorar seus neurônios, tá bom, mãezinho? Ou paizinho, né?
Olha, geralmente, quando a gente é TDAH, a gente tem mutações, né, de genes que não converte carboidrato em energia. Por isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer com o TDAH+, ou seja, TDAH, autista, TOD, que seja, né, é retirar o açúcar, o carboidrato, é diminuir o carboidrato, né? Por quê? Porque a gente não consegue converter o carboidrato em energia. Então, você põe lá para o seu filho fazer o dever de casa, e ele simplesmente não consegue. E você fala assim, gente, mas a Ritalina não está fazendo efeito. A Ritalina, para quem não conhece, é um estimulante, tá? É uma anfetamina. É uma droga que se usa para o TDAH para estimular, né? E é uma droga como a droga que os adultos usam para recreação, né? Não faz bem, tá? Mas os médicos passam porque é pior o sintoma do que a medicação. O que acontece? O ponto de vista médico é pior a criança ficar com essa falta de energia do que os malefícios da medicação. Então, eles preferem dar medicação porque não tem uma outra maneira. Hoje, vocês estão aprendendo que as expressões gênicas, as expressões do DNA daqueles genes que não fazem a conversão de energia, de carboidrato em energia, porque assim, amor, por que a gente come carboidrato, né? A gente come carboidrato para ter energia. Mas no caso do TDAH, como ele tem geralmente algumas falhas na mitocôndria, essa troca de carboidrato em ATP não é feita, ela não é produzida. Então, a criança, ela tem energia. Ah, não, cara, meu filho tem muita energia, o moleque não para. Não, não é isso. Isso não é energia. Isso é excitação. Quando a gente tem energia, a gente ouve o que as pessoas falam, a gente entende o que as pessoas falam, a gente interage com o que as pessoas falam. Por exemplo, quando você conversa com um adulto, e o adulto fala sem parar. Aí você manda uma mensagem para ele, ele te manda 10 mensagens, você não consegue nem ler. Essa pessoa tem muita energia? Não. Pode conversar com ela que você vai ver que ela não tem energia para fazer as coisas, ela tem uma excitação. É diferente, tá, gente? É diferente. Energia te deixa concentrada para você entender o que o outro fala, se comunicar. A energia, ela faz você ser atuante nas coisas. E quando você não consegue essa energia, você não consegue ouvir o que o outro fala. Gente, como eu lido com pessoas assim? Pessoas que eu muitas vezes falo assim, para, me ouve. A pessoa não consegue ouvir, ela tá tão super excitada que ela pede uma ajuda, mas ela não ouve a ajuda que você tem para dar. Porque ela não tem concentração. Os neurônios dela não estão funcionais. Sabe? Às vezes eu tenho que gritar e falar, epa, para, me ouve, você quer me ouvir? Tá? Se você puder me ouvir, tudo bem. Porque a pessoa vai falando dela, e 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 não te ouve. Isso não é energia. Então, você já aprendeu isso, né, gente? E por que a gente precisa parar com carboidrato? Porque, geralmente, eu acho que vocês nunca ouviram essa expressão, mas a partir de hoje, anota essa expressão, porque a partir de hoje vai dar um clique. Vai dar um clique. Toda vez que vocês leem sobre isso, vocês vão entender. Há pessoas que são glicose intolerante. Ou seja, tudo que vira açúcar, essa pessoa não tolera. Então, ela começa com sintomas de TDAH, e aí ela começa no futuro a apresentar outros sintomas, como inflamação generalizada, vai se tornar uma pessoa com fibromialgia, uma pessoa com diabetes, uma pessoa com problemas cardíacos, pressão alta.
Então, essas pessoas que fazem quadros inflamatórios intensos são geralmente, se elas fizerem um teste genético, elas geralmente vão apresentar uma intolerância ao carboidrato. Mas como que a gente come no dia a dia? É só carboidrato. Então, o carboidrato fica ali, não é transformado em energia, como da pessoa normal, né? Como deveria ser normalmente, e ele fica ali causando inflamação. Entenda, toda energia que não for usada, ela vai ser patológica, ela vai se transformar em doença, tá bom? Então, bom, como nós queríamos que nossas crianças fossem assim, né, gente? Isso é utópico? Não é. Não é utópico, gente. Isso é possível. Se nós suplementarmos as crianças corretamente e diminuirmos ou zerarmos, que não dá para zerar carboidrato, né? Mas se a gente diminui bem o carboidrato e aumenta os micronutrientes, a criança vai conseguir transformar a serotonina em dopamina. E aí vem o relaxamento, o bem-estar, até a possibilidade de meditar, tá bom, gente? Você já ouviu alguém acelerar meditar? Não vai, né? Ela pode querer, ela pode acordar cedo, ir para lá e para a praia mais linda, ela vai fazer aquilo ali só para tirar foto, colocar no Instagram e vai sair dali falando, gritando, sem nenhuma meditação, tá? Por quê? Porque não existe a possibilidade. Então, às vezes, eu vejo coaches falando assim, porque você tem que fazer a rotina matinal. Eu também ensino isso, tá, gente? Não estou falando mal de quem ensina isso, não, porque eu também ensino isso. Você tem que fazer sua rotina matinal, um alongamento, meditar. E as pessoas não conseguem fazer isso. Elas simplesmente não conseguem. Elas já acordam ali aceleradas com um diálogo, mesmo que elas fiquem na cama e tentem meditar. Quem aqui é cristão? Quem aqui já começou a orar e a cabeça vai lá para outro lugar e tu puxa de novo para a oração, Senhor, desculpa, aí começa a orar, daqui a pouco a cabeça já escapuliu de novo, aí tu puxa de novo. Não é você, gente, não é você, é o seu cérebro que não está fazendo a função que ele deveria. E vejam, das vitaminas mais importantes para fazer essa transformação de serotonina em dopamina, além das que a gente já estudou, é a vitamina C. E vocês vão entender agora por que tantos de nós estamos sem essa capacidade de transformar a serotonina em dopamina por causa da dificuldade que a gente tem. Não está funcionando. Bom, vamos lá. A gente vai saber daqui a pouco. Mas uma coisa mais importante que vocês precisam saber é que, às vezes, o nosso TDAHzinho, ou autista, né, ou TOD, ele é muito inteligente às vezes, muito inteligente, mas é imaturo. Você já percebeu isso? Uma imaturidade no seu filho? Eu sei porque eu sempre fui muito madura para a minha idade, ou seja, eu lia livros muito importantes, eu gostava de estar com pessoas mais velhas, mas eu tinha uma ingenuidade latente. Todo mundo podia fazer piada comigo, podia zombar comigo, porque eu tinha uma ingenuidade, mesmo depois de adulta, mulher de negócios, com centenas de funcionários, eu tinha uma ingenuidade. Eu via as pessoas rindo nas minhas costas, via elas fazerem piadas comigo, porque elas captavam alguma coisa que eu não conseguia captar. Por que isso acontece, gente? Vamos explicar aqui. Os neurônios, eles levam algum tempo para amadurecer. Uma das coisas que faz o amadurecimento dos neurônios é a vitamina C. Tudo bem, às vezes a gente até consegue amadurecer os neurônios, porque a gente perde muito neurônio o tempo todo. Só que nessa live vocês já vão perder um montão de neurônios, tá? A gente gasta neurônio, a gente perde neurônio o tempo todo. Então, o que a gente precisa estar fazendo? A gente precisa estar se alimentando para
produzir novos, amadurecê-los. Mas existe um processo que chama-se bainha de mielina. Às vezes você até tem os neurônios direitinho lá, já amadurecidos, mas eles precisam, tchau, amor, mas eles precisam formar isso que é chamado de bainha de mielina. E para isso, você precisa da vitamina C, tá? Ok, a vitamina C ajuda na maturação dos neurônios, mas sem a vitamina C, você não produz bainha de mielina. E se você, por acaso, produzir uma bainha de mielina sem a vitamina D, sem a vitamina C, você tem uma inflamação na bainha de mielina. Tá. Então, por que isso é importante? Porque, às vezes, a gente exige das nossas crianças uma maturidade de acordo com a idade deles, porque a gente compara, né? O filhinho do outro que tem a mesma idade, já tem uma maturidade diferente, né? A gente compara. Mas será que o seu filho tem a capacidade de absorver a vitamina C? Vamos entender por que a gente não absorve vitamina C. Mais uma coisa. Anemia. Sem vitamina C, a sintetização, veja que eu estou falando de sintetização e não absorção. Você vai ouvir algumas nutricionistas dizendo, mas olha, o exame da sua criança está normal. Ela tem bastante ferro. Absorção é uma coisa, sintetização é outra, tá? Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Mas até nisso, os nutricionistas concordam que para você absorver o ferro, você precisa de vitamina C, tá? Por isso, quando você come a feijoada, o feijão tem muito ferro, ela tem lá a laranja, ela tem lá a couve. Não é por acaso, porque ele é um prato montado para que você tenha o ferro, a vitamina C, e também tem vitamina C na couve, né? Então, essa é uma coisa importante. Tá. Mas o que acontece é que as anemias por falta de vitamina C não são anemias normais. Então, o seu médico olha lá, quantas vezes isso acontece comigo? Eu vou explicar para vocês porque eu tenho uma mutação que não me deixa absorver vitamina C. Então, toda a minha vida, quando eu faço o exame de vitamina C, ela está sempre baixa. Não importa o quanto eu tome de vitamina C, ela vai estar sempre baixa. Isso é uma característica do autismo e do TDAH. Algumas síndromes, algumas mutações que causam o TDAH, causam essa impossibilidade de absorção da vitamina C. E isso causa nas nossas crianças também uma imunodeficiência, mas isso é um outro assunto, a gente vai conversar depois. Mas o que eu quero te dizer é que muitas vezes a birra dos seus filhos é por anemia, por um cansaço, porque a anemia, ela causa uma fadiga. Já pensou, você está tão cansada, aí vem alguém cheio de energia, aí puxa você e fala, vamos dançar, e você está morta lá no sofá, aí alguém puxa você, vamos dançar, o que você fica? Irado! Você quer matar a pessoa, tô cansada, né? Será que você não entende? Tô cansada. Então, é isso que acontece com as nossas crianças. Quando a gente tenta motivá-los, mas ele está ou ela está anêmica, a gente está causando o mesmo sentimento que as pessoas causam quando você chega do trabalho, você está morta de cansada, sei lá, deu aquela faxina enorme. Aí vem alguém super descansado, quer fazer você fazer as coisas que você não está apta a fazer. Então, antes de falar mal do seu filho, dizer, mas esse menino é preguiçoso, não quer fazer as coisas, porque eu mando arrumar a cama, porque eu mando fazer isso, eu coloco motivação, eu faço isso, eu faço aquilo, e o meu filho não responde. Você está dando para o seu filho o combustível? Você está dando para o seu filho a gasolina?
Será que se você olhar para o seu carro e disser assim, carro, olha, eu vou te levar para lavar, vou trocar o seu óleo, vou ficar tudo bonitinho, mas você tem que andar, você tem que fazer não sei quantos quilômetros sem óleo, tá? Ou sem gasolina, tá? Será que seu carro vai andar? Não vai. Eu sei que esse exemplo parece absurdo, mas nós somos uma máquina. Uma máquina que depende para movimentar uma engrenagem que depende de determinados combustíveis. E a vitamina C é um deles, tá, gente? Agora, vamos lá. Por que nós temos deficiência de vitamina C? Bom, primeiro, pelo tipo de alimento que a gente come. Nossas crianças provavelmente não comem a maioria desses alimentos aí, né? Principalmente as folhas verdes. A gente acha que vitamina C está somente no suco de laranja. Ah, mas o meu toma suco de laranja. Está somente no suco de laranja, não. A vitamina C está principalmente nas folhas verdes, tá, meus amores? Mas existem algumas coisas. Alimentos processados. A vitamina C, ela tem uma volatilidade muito rápida. Se você corta um kiwi aqui, e se você não comer ele em 10 minutos no máximo, não tem mais vitamina C. Ela é volátil, ela faz isso, ó, desaparece. Entrou em contato com o oxigênio, ela desaparece. A vitamina C é volátil. Então, o que acontece? Como tudo que a gente come é processado, se a criança não abre um kiwi e come, né? São raras, o meu come, mas são raras. Então, aí você vai e pega o kiwi, coloca, faz um suco, bota não sei o quê, bota não sei o que lá, perequeta aquilo tudo, processa a comida e dá para a criança. Cadê a vitamina C? Já foi, meu amor, já foi faz tempo. Já foi faz tempo. Ela é muito volátil. É por isso que nós temos deficiência de vitamina C, porque a gente não pega o alimento e come na hora que ele é colhido. Para a gente ter vitamina C, a gente teria que pegar ali do pé e comer. Quem que faz isso? Ninguém. Tá? E é por isso que a gente tem deficiência. Então, você dirá, muito simples, né? Então, vou comprar aqueles negocinhos efervescentes, vou dar para o meu filho todo dia, né? Certo? Errado. Você não absorve vitamina C se você tiver essas mutações. Como eu disse para vocês, o TDAH é o resultado de alguns processos químicos no cérebro por deficiência de vitamina C. Lembra que eu disse, eu sempre suplementei vitamina C na minha vida, sempre. Há mais de 30 anos que eu sei disso, meus amores, há mais de 30 anos. E as pessoas falavam assim para mim, mas por que você toma 2.000 miligramas de vitamina C por dia? Porque você sabe que a gente só absorve 500 miligramas, não sei o que. As pessoas me criticavam por tomar tanta vitamina C, mas intuitivamente, naquela época eu ainda não tinha os exames, eu não sabia que sempre a minha vitamina C está baixa, eu não sabia que eu tinha mutações que não me deixavam absorver a vitamina C. Tá. Então, eu tomava altíssimas doses. Quem criou esse protocolo de altíssimas doses de vitamina C foi o Linus Pauling. Então, vocês podem procurar aí no Google que quem criou o protocolo de altas doses de vitamina C foi o Linus Pauling. E eles usam a vitamina C do mesmo jeito que as pessoas usam a vitamina D como imunomodulador, tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês? As crianças que não absorvem, não é absorver, tá? No meu caso, eu nem absorvo mesmo, porque nem os exames alteram. Mas tem gente que pode fazer o exame e tá normal, mas ainda depende da sintetização. Então, essas pessoas que não fazem a sintetização da vitamina C, essas pessoas teriam que consumir, elas têm naturalmente uma coisa chamada imunodeficiência.
tá? No caso, eu tenho uma doença chamada imunodeficiência severa, tem muitos genes envolvidos nessa patologia. Por isso que a tia Clara, tudo que alguém vai lá e fala, parece que é mentira, né? Tudo que alguém vai lá e fala, diz, ah, mas eu tenho isso, mas eu tenho isso, mas eu tenho isso. Gente, eu não sou um ser de outro mundo. O único problema é que eu tenho uma coisa chamada imunodeficiência, porque eu não absorvo vários nutrientes por questões genéticas. Então, como é que eu sobrevivi até hoje? Porque eu sempre, empiricamente ou não, eu sempre suplementei. E sempre suplementei com altas doses. Então, alguma coisa ficava, né? Desde muito cedo, alguma coisa ficava. Mas muitas não eram absorvidas, sintetizadas, então eu fui ficando vulneráveis a todo tipo de vírus, bactérias. Então, eu sempre fui um imã para vírus e bactérias. Lembra que eu falei da bainha de mielina? Não, peraí. Oh, saí. Não quero sair, gente. Não quero sair. Como é que eu faço para voltar? Vou voltar. Não quero sair. Vamos lá, como é que eu faço para voltar? Ai, saí, né? Então, vamos ver. Lembra que eu falei... vamos ver se eu consigo voltar. Lembra que eu falei aqui, onde foi? Sobre a bainha de mielina? Então, uma das consequências, e vocês têm que ficar ligados, uma das consequências do TDAH é que eles, no futuro, venham a ter esclerose múltipla, tá? Doenças que inflamam a bainha da mielina. Por quê? Porque lembra que eu falei que você depende da vitamina C para fazer a bainha de mielina? Então, como a pessoa não come a vitamina C, não sintetiza a vitamina C, ela vai criando uma deformação na bainha de mielina. E como consequência disso vem Alzheimer, esclerose múltipla, lúpus, mas principalmente a esclerose múltipla, tá bom? Então, essa é a importância de você colocar alimentos frescos. O meu filho aprendeu a comer brócolis cru. Gente, vocês já comeram brócolis cru? É a coisa mais deliciosa do mundo. É muito gostoso o brócolis cru. Então, é só você quebrar esse paradigma e começar a comer brócolis cru, tá? Uma goiabinha, né, que a gente não come mais, enfim. Mas, infelizmente, esse melão aí, que é o melão laranja, ele não é apropriado para nossas crianças. O mamão papaya, como é geneticamente modificado, também não é apropriado para nossas crianças. Como é o nome dele? O pimentão também não é apropriado. Se você quer saber mais, você clica no meu vídeo, dieta anti-inflamatória, aí vocês vão saber. Ou então no de histamina, que aí vocês vão saber. E, infelizmente, morango, que é um alimento maravilhoso, se você não está colhendo ele no pé, como a gente lá na Finlândia faz, você provavelmente está comendo um geneticamente modificado. Então, nesse caso, esses alimentos são ruins. O que sobra? As pessoas pensam. Sobra uma laranja, um limão. Eu mesma cheguei a todo tempo dar suco de laranja para o meu filho, suco de limão para o meu filho, mas lembra da histamina? Normalmente os TDAHs têm uma deficiência de uma enzima chamada DAO. E essa enzima faz com que a gente tenha alergia a tudo que tenha histamina. Então, a laranja e o limão não são boas opções para o TDAH, tá? Eu ensino isso há muitos anos e eu já tive muitas mães dizendo para mim, Clara, é incrível, a minha filha, o meu filho, quando toma suco de laranja, fica super excitado, fica nervoso, agitado, muda o comportamento, por 2 motivos. Primeiro, que deve ter uma intolerância ou mesmo alergia à histamina. E segundo, o excesso de açúcar nesses alimentos. Porque esses alimentos não foram feitos para você tomar o suco, foram feitos para você comer. E se você come uma laranja, tem tanta fibra ali que não daria pico de insulina.
né? Então, se não fosse a questão da histamina, da deficiência da enzima DAO, então, a gente comendo a fruta, a gente teria muita fibra. É a mesma coisa da cana-de-açúcar. Se a gente não tivesse destruído aquele alimento que é maravilhoso, você consegue comer quantos quilos de cana-de-açúcar? Você não consegue, você fica uma hora ali com você cansa a mandíbula e não come açúcar. Então, o homem, espertamente, inteligentemente, não sei se existem essas palavras, mas ele foi lá e falou, vou criar uma máquina e vou fazer o caldo de cana. Tirou o açúcar todo da cana e a gente ficou tudo doente. Por quê? Porque não era para fazer isso, era para a gente comer aquele docinho na cana, que tem fibra. Você ia queimar tanta caloria que quando o açúcar chegasse na sua corrente sanguínea, já estava tudo beleza. Mas, infelizmente, não é isso que a gente faz, né? Então, meus amores, o que nos sobra? Hoje, no mercado, os médicos já estão pesquisando, já estão entendendo isso que eu falo para vocês. E eles já estão criando um tipo de vitamina C intracelular, né? Que dá uma injeção e aquilo vai direto para a célula. Enfim, está em estudo ainda isso. Agora, nós temos uma nutrição intracelular que pode ser ministrada e vai direto para a célula. 100% de absorção, 100% de sintetização. Então, mãezinhas, vocês que têm dificuldade com a compra dos suplementos, eu diria para vocês, suplementa 3 a 4 vezes ao dia o seu filho com o Onicemix. Não que o Kenia não seja importante, não que os outros não sejam importantes, mas o Onicemix, ele tem B12, tem vitaminas do complexo B, ele tem vitamina D. Então, tudo aquilo que a gente vem falando aqui vai ser solucionado pelo Onicemix. E se você não tiver... Isso não elimina os outros, tá, gente? Porque aí vai faltar colina, vai faltar taurina, vai faltar uma série de outros nutrientes, mas pelo menos vocês vão ter esses que a gente já estudou até aqui, a vitamina D, a vitamina C, as vitaminas do complexo B, né, o ácido fólico, a vitamina B12, e então o seu filho ainda vai faltar? Vai faltar o ômega 3, vai faltar o que a gente vai conversar nas próximas aulas, tá bom? Bom, meus amores, a gente fica por aqui, estou aberta às perguntas, mas toma nota, Clara Umanen no Instagram, por favor, me segue lá. Dicas da Clara no YouTube, Clara Umanen. Eu tenho Dicas da Clara no Facebook, porque o perfil Clara Umanen já está muito cheio e fica centenas de pessoas lá esperando eu deletar alguém para entrar, mas eu tenho o Dicas da Clara no Facebook, que eu posto as mesmas coisas lá. Então, por favor, me sigam lá no Dicas da Clara, tá bom? Clara Umanen no Twitter, LinkedIn, enfim. Meu telefone pessoal para falar direto comigo, bate um fio e a gente bate um papo. Meus amores, ficamos por aqui e vamos ver se vocês têm perguntas. Eu tenho uma pergunta, Clara. Não sei se está relacionado ou não, mas me veio aqui na memória, acho que vale a pena comentar. Tem um estudo recente que foi feito com a Ritalina, que eles apontaram, não foi feito em humanos, né? Foi feito em ratinhos, mas eles apontaram que quando a criança começa a tomar a Ritalina antes dos 7 anos de idade, ou seja, né, num cérebro em formação, quando ela chega na vida adulta, ela pode vir desenvolver sintomas do Alzheimer. Alguma relação com isso que você falou hoje? Porque essa questão da vitamina C relacionada à bainha de mielina é uma informação nova para mim, embora eu já tinha associado alguns sintomas, mas o que passa na sua cabeça? Até porque se você for na literatura médica, você vê que tanto o Vivanens quanto a Ritalina, eles indicam você não tomar a vitamina C antes do suplemento, ou tomar antes, mas não tomar próximo, porque
esses 2 medicamentos, a gente precisa ficar falando o nome toda hora, mas esses 2 medicamentos, os medicamentos para TDAH, eles anulam a função da vitamina C, sabe? Então, obviamente, você está fazendo nada, né? Se você está dando junto ali, você não está fazendo nada. Você tem que dar em horários distantes, tá? Então, essa é uma das ações. A vitamina C, ela é muito potente. Ela é o maior antioxidante que existe. Então, ela anula outras vitaminas, inclusive a vitamina D. Se você fizer um tratamento com vitamina D, você não pode usar vitamina C, tá? Então, quem faz o protocolo Coimbra, por exemplo, sabe disso. Mas tem uma exceção. A nutrição micelizária tem juntinho ali, ó, a vitamina D e a vitamina C. E isso acontece porque, além de micelizada, ela é encapsulada, ou seja, a vitamina C não vai oxidar a vitamina D, entende? Então, por isso que há uma capacidade de colocá-las, inclusive, juntas e tomá-las juntas e ter a absorção das duas. Mas absorver vitamina C é realmente muito difícil, muito difícil. É difícil por causa dessa volatilidade, é difícil porque ela oxida assim, é difícil porque, às vezes, quando se tem TDAH, normalmente se tem uma deficiência de absorção mesmo, tem um gene, né, que faz isso. É difícil porque o TDAH, por ele ter essa alergia à histamina, ele tem uma intolerância já aos cítricos. E também porque a gente não come frutas e verduras suficientes, teria que comer um caminhão, gente. Pessoas que vivem só de frutas e verduras, elas comem uma melancia inteira no café da manhã. Elas comem 30 mangas no almoço. Elas comem 50 bananas em uma refeição. É por isso que é importante você entender o que é a suplementação micelizada, que é uma quantidade absurda, num peso molecular bem baixo, uma quantidade que você não conseguiria comer para ser saudável. Porque quem vive de frutas e verduras sabe que há essa necessidade, né? Mais perguntinha aí? Bom dia, Eneida. Bom dia, mais uma aula maravilhosa. Estou na expectativa de grande aprendizado. Você é maravilhosa, Eneida. Maria José, bom dia, pessoal. Ok. Gente, perguntas, vamos aqui. Quem que perguntou aqui foi a Márcia, do Neuromundo. O suco de laranja, por exemplo, dá infecção de urina? Olha, gente, a infecção urinária, ela vem por uma imunodeficiência. Geralmente, se vocês querem saber mais disso, e eu, por favor, imploro a vocês que assistam a live de amanhã sobre candidíase. Eu vou falar sobre candidíase invasiva, eu vou falar sobre candidíase familiar e eu vou falar sobre candidíase sistêmica. TDAH, TOD e autistas geralmente sofrem de candidíase familiar. O que acontece, Márcia, é que geralmente a pessoa que tem uma candidíase ou invasiva ou sistêmica, ela toma os alimentos ácidos, um suco de laranja, um suco de limão, e os fungos, proliferam, tá? Mas isso não é porque é suco de laranja, isso acontece porque histamina, tá? Os fungos, eles adoram aquilo que a gente tem alergia, aquilo que a gente não tolera, porque aquilo fica ali causando inflamação, e eles se alimentam de toxinas. E o que causa a infecção urinária? São os fungos. Porque eles desprotegem, né? Eles desequilibram a flora bacteriana e a gente fica ali, ó, livre para as bactérias, para as inflamações. Então, isso é um assunto muito importante para o TDAH, porque quase todos os... Por que TDAH pode ter candidíase?
Lembra que eu falei hoje aqui que geralmente o TDAH tem uma intolerância a carboidratos? E o que os fungos gostam? Eles gostam de carboidrato. Eles gostam daquilo que a gente gosta. Sorvete, pizza, Coca-Cola. Tudo que é toxina. Tudo que é toxina e a gente é intolerante. Então, ó, glúten, se toma leite, eles adoram. Então, tudo que tem. Por quê? Porque o leite, os laticínios, inclusive os fermentados, que as pessoas falam que é muito bom tomar iogurte para melhorar a flora bacteriana, não, piora. Iogurte piora a flora bacteriana. Aquele iogurte com colorante, putz, ainda põe um açuquinho ali para complementar, os fungos fazem a festa, eles adoram. Então, gente, vamos aprender sobre isso amanhã, por favor, eu quero todos vocês lá, porque o conhecimento é que salva a gente, né? Ô, Clara, obrigada. Deixa eu comentar uma situação aqui. Eu tô até com uma pessoa aqui na... Bom dia, Lê. As Alês, a Larissa, que todo mundo me ajuda aí. Eu tô até com uma mãe aqui que ela tá falando comigo. Ela tá desesperada, porque o filho, ele toma o Vivance, né? E não tá fazendo efeito nenhum pro garoto. Ele tá assistindo aula online em casa. Ela falou assim, Márcia, continua ruim na escola. Ele não fica parado, tipo, é uma aula online, ele não fica parado na frente do computador. Aí eu falei assim, não vai ficar mesmo. Aí até agora eu perguntei para ela, né, se ela tinha os exames de sangue dele, inclusive da vitamina D, se ela sabe como que tá. E aí ela falou assim, Márcia, eu não tenho nem ideia, porque os médicos não pediram e só deram essa medicação e pronto. E aí eu só comentei, depois eu vou conversar melhor com ela, falei para ela solicitar o médico que peça para a gente poder ver toda a parte de suplementação para ela, né? Nem precisa pedir, tá? Porque lembra que eu expliquei nas outras aulas? E eu expliquei hoje também. Absorção é uma coisa, sintetização é outra. Eu já tive sintomas de carência de vitamina D, com vitamina D estourando a máquina do laboratório. Então, a vitamina D, ela vem para o meu corpo? Vem. Eu sintetizo ela para ela fazer essa mutação química dos neurotransmissores. Lembra, a gente aprendeu na aula passada? A vitamina C produz o 5-HTP, que é como é que é a lei? Esqueci já. E que produz a serotonina, que no final vai produzir a dopamina. Mas, se você não fizer a sintetização, se você não tiver com o intestino limpo, não vai ter. Então, tudo bem, é legal ver, sabe? Fazer os exames para ver. Mas isso não quer dizer muita coisa. O que quer dizer são os sintomas. Ele já tem os sintomas. Ele já tem. Ele não consegue se concentrar, ele não está tendo rendimento escolar. Então, essa criança está desnutrida. Por mais que esteja, não sei, não conheço a criança, mas por mais que essa criança estivesse até obesa, obesidade é sinal de desnutrição. Toda pessoa obesa é uma pessoa desnutrida. Toda pessoa obesa é uma pessoa desnutrida. Tá? Por quê? Expliquei hoje. É a vitamina C que faz a queima do carboidrato e transforma ele em energia. E isso não acontece na pessoa obesa. Ela não come e se sente cheia de energia. Eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo, agora eu tô forte. Não, ela come e fica. Ela vai deitar. Eu vou deitar. Não é assim que acontece? Então, gente, toda pessoa obesa é uma pessoa desnutrida. Já tem obesidade, ponto. Já tem que suplementar. Não importa quanto que está nos exames, não importa, tá? Entendi. É obeso, já tem que suplementar. Por quê? A pessoa come, mas ela não converte o que ela come em ATP, em energia. Esse que é o problema, entendeu? Então, tem que fazer a suplementação específica. Porque se fizer, a gente, né, só rever todas as aulas, se fizer a suplementação normal, tem ali um fígado com toxinas, tem ali um intestino sujo, e aí não absorve, né? Tá bom? Entendi. Tá bom, obrigada.
Mais perguntas, gente? Vamos ver aqui. A Laura disse, grata por compartilhar. Obrigada a você, Laura. Acorda cedo, até acorda cedo, minha amiga. Acorda para... Além do Onicemix, tem outro suplemento que aumenta a vitamina C? O AOE e o OmniPlus, mas nós estamos falando especificamente de vitamina C, então hoje para mim aqui é muito importante tomar o Onicemix, tá bom, gente? Porque é uma quantidade maior de vitamina C e a gente já tem ali tudo que a gente precisa. Os sucos já não são recomendados há alguns anos pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Pois é, né? Mas a gente não tá nem aí, né? Você sabe que a gente não poderia dar açúcar para as nossas crianças pela OMS até os 2 anos de idade. Qualquer coisa que a gente faz na primeira mamadeira da criança. Leite, açúcar e uma farinha, né? Então, a gente precisa estar mais alerta para essas coisas, viu, meus amores? Então, muito obrigada. Amanhã nós temos a live sobre candidíase. Eu quero todos vocês lá, por favor, porque esse assunto... Vou dizer só uma coisa para vocês aqui. Candidíase é o que mais mata no mundo. Eu, hein, Clara, tá doida? Nunca ouvi dizer que alguém morre por candidíase. Claro, morre por Covid, morre por infarto, morre por diabetes, morre por hepatite, morre por infecção urinária, morre por sepse. Tudo isso é candidíase, meus amores. A candidíase é o que mais mata no mundo. Mais mata no mundo. E eu tenho certeza que vocês não têm ideia de quando estão infectadas e o que uma candidíase pode fazer no seu corpo. Vocês não têm a menor ideia. Então, amanhã, com lápis, né, caneta, papel na mão, para aprender, para tomar rumo da nossa própria saúde. E todas as... eu não tenho medo de falar o que eu vou falar agora. Todas as crianças TDAH, todas, têm infecção por cândidas. Todas têm problema de síndrome fúngica. Todas. Por isso que você deveria estar lá amanhã. Tá bom, meus amores? Beijo no coração, muito obrigada por ter acordado cedo e ficar aqui com a gente. Muito obrigada, Alessandra, Larissa, muito obrigada essa turma aí da comunidade TDAH Não é Bicho Papão. Sou muito orgulhosa do trabalho que vocês fazem, sou muito fã de vocês. E dá uma forcinha, gente, quando essa live estiver no YouTube, vai lá, dá um likezinho para tia Clara, eu tô precisando tanto, tá bom? A gente precisa acessar mais pessoas com essas informações. Beijo no coração e saúde para todos vocês. Beijos, muito obrigada, Clara. Foi uma aula muito rica, como sempre, e certamente estarei na de amanhã também. Então tá. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.